Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Enfermeiro Laurindo. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, a gente vai falar sobre um tema muito importante para a sua qualidade de vida, que é segurança pública. Esse é um tema muito importante, tem a ver diretamente com a sua saúde, principalmente a sua saúde mental. Estamos aqui com ele, Coronel Vila. Coronel, antes da gente começar a conversar, o senhor pode também, quando recebe essa lembrancinha que a gente vai entregar para o Joia? senhor, Uhum. o senhor pode depois aí começar falando um pouco sobre sua vida, quem que é o Uhum. Coronel. Pode receber a lembrança? Ó, que bacana. Obrigado, Laurindo. Aqui, ó. Confiança, cuidado, consistência. Excelente. São nossos Bons três lemas. pilares que a Três gente pilares. segue como Muito empresa. bacana, muito bacana. Eu gostaria de agradecer o convite, né, Laurindo, para esse podcast, esse bate-papo. E vocês têm um enfoque que eu achei muito adequado para essa questão de segurança, que é a qualidade de vida, né? É por isso que nós falamos que, quando falamos em segurança preventiva, a gente fala de segurança objetiva, que é o policial efetivamente estar fazendo o policiamento onde é necessário, mas a sensação de segurança, você se sentir seguro. Não adianta nada você ter uma viatura na frente da sua casa de madrugada se você não sabe que ela está lá, porque você vai acordar com a sensação de que não tinha segurança. Isso acaba interferindo na sua qualidade de vida, porque você se sente inseguro, já acorda estressado. Então é importante que a polícia, quando vai fazer a segurança, ela se preocupe com a distribuição de policiamento, a prevenção por meio da presença, mas também se preocupe com a qualidade de vida que ela vai proporcionar às pessoas que da segurança necessitam. Assim sendo, parabéns pela iniciativa, Obrigado. excelente. E dando início aí às perguntas, a gente quer saber aí sobre o Vila, antes dele ser aí o conhecido Coronel Vila, quem que é o Vila? Tá, eu sou londrinense, né, raiz, nasci aqui em Londrina, eu estudei em colégio público a vida toda, alguns colégios que eu posso mencionar aqui, Colégio Tiradentes, da Vila Recreio, estudei no Instituto Estadual de Educação de Londrina, o IEL, estudei no Champagnat, onde eu fiz muitos amigos, porque lá eu fiquei mais tempo, né? Fiquei desde a 7ª série, nós falávamos assim antigamente, né? Até o 3º ano colegial. Já fui jogador de futebol, brinquei de futebol, apesar da altura, já fui um excelente ponteiro no voleibol, pulava muito, jogava pelo time do Canadá e pela seleção do Champagnat. Aliás, foi no Champagnat que eu conheci a minha esposa, que hoje está comigo aqui. Na época eu era apaixonado por ela, mas não deu certo a gente se encontrar naquela ocasião, de ficar juntos. Depois de alguns anos, nós nos encontramos e estamos até hoje juntos. Então eu sou muito feliz com essa vida humilde que eu tive, morei na Vila Recreio parte quase que substancial da minha vida. Meus pais moravam em casa de madeira, bem simplesinha, não tinham casa própria, então a gente morava de casa em casa, ficava mudando, eu parecia cigano, né, dentro da Vila Recreio, da mesma vila, porque eles tinham um carinho enorme por aquele bairro, e nós ficávamos mudando o tempo todo de casa, até que eles conseguiram criar os 3 filhos, nós somos em 3 irmãos. Felizmente, os 3 estão muito bem financeiramente, e de uma forma ou de outra, nós acabamos posteriormente ajudando o pai e a mãe a comprar a casa própria, tão sonhada, almejada casa própria. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, Laurindo, que eu sou uma pessoa que vem de família humilde, mas de família que ostentava valores muito importantes, né? Que nós, de fato, obtivemos e nós mantivemos ao longo de nossa vida. Os meus 2 irmãos, minhas cunhadas, minha família toda, meus sobrinhos, são todo mundo muito bem estruturado, felizmente. Aí, nesse período da minha adolescência, já entusiasmado por algo que eu comecei aproximadamente com 9 anos, que é tocar violão, né? Eu passei a me dedicar também à música, tive banda, já toquei em barzinho, toquei em festivais, apresentação. Antigamente havia um festival no Paraná chamado Música Viva Positivo, do qual nós participamos e ganhamos a etapa regional, era música inédita, e aí fomos para Curitiba, competir com todo o estado do Paraná, e lá nós ficamos em 2º lugar. Né? Então, talvez por ter essa fração do músico comigo, eu comecei a colocar o meu filho
né, para aprender música. Hoje ele é um excelente baterista. Ele se formou em Direito, assim como eu, se formou em Direito, mas não tirou a B, foi para a Alemanha e hoje é músico na Alemanha, está tocando na Alemanha, né? Bem diferente do pai, ele é cabeludão, usa 2 brincos, assim, toca muito, toca muito. Douglas Labigalini Villa, Legal. muito bom esse menino. Então aí eu me apeguei à música e por isso que hoje eu tenho um enfoque, assim, sabe, muito, muito dado à questão da prevenção, né? Sim. Eu, enquanto atleta de voleibol, eu vi muitos amigos meus que moravam no mesmo bairro, em bairros distintos, mas que moravam próximos, irem para a criminalidade. Aqueles que passaram a treinar voleibol, praticar esporte, eles acharam uma opção na vida saudável. Isso fez muito bem para eles e que os tira da violência, do crime. Sim. O esporte tira o jovem do crime. A música é cultura, é a mesma coisa. Quem tem discernimento, quem tem sensibilidade musical, vive uma outra vida. Eu sei disso porque eu sou músico e vive uma outra vida, ele aprecia demais aquilo, e ele tem outras coisas para pensar que não seja aquela questão de ociosidade que muitas vezes leva a pessoa a ser sequestrado pelo tráfico, ou coisa parecida, e se envolver no mundo da criminalidade. Então essa visão minha inclusiva, ela é muito importante porque eu vi muita gente se dar muito mal e vi muita gente se dar muito bem. Muitos amigos meus também prosperaram na vida e alguns amigos meus, lamentavelmente, acabaram optando pelo caminho do mal. E alguns já se foram, alguns foram presos, etc e tal. Então, eu vivi já nos bairros pobres, na periferia, e sei como funciona tudo isso. A música realmente, apesar que as pessoas pouco me conhecem, mas sou contrabaixista, mas apesar que estou mais atuante como enfermeiro ultimamente, né? Seguindo aí também a profissão da enfermagem, essa comunicação também. E é muito bom realmente a música para a formação Eu do investi indivíduo, muito né? na música. Ó, eu tenho um baixolão, eu toco contrabaixo também, tenho um contrabaixo, tenho violão 12 cordas, 3 Legal. violões, 2 guitarras, na verdade, tem pedaleira, uma pedaleira digital para guitarra, uma pedaleira analógica, tenho microfone feito para voz. Eu adoro investir nesse tipo de coisa porque me faz bem. Se bem que há algum tempo já eu não toco, mas me faz muita falta, porque a música é algo que toca a gente. Quem é Verdade. músico e tem essa sensibilidade sabe do que eu estou falando, sabe? A coisa é mais ou menos assim. O artista, ninguém entende muitas vezes isso. O músico, ele escuta uma música às vezes e de um acorde que não tem nada a ver para os outros, ele fica emocionado e a gente é olho de lágrima, né? É igual o artista que sabe de pintura. É, Ele olha uma pintura abstrata, eu não entendo disso, né? Mas o cara olha, ele fica emocionado, adora, acha maravilhoso, por quê? Porque ele é dotado dessa sensibilidade. Então a música, ela te dá uma opção a mais. O cara que é músico, ele sabe muito mais do que os demais. verdade. E falando aí sobre a sua história, quando que você deixou aí de talvez seguir para a área da música e entrou para a carreira militar? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu era pobre, muito humilde. E aí começa, com o tempo, vir aquela preocupação, né, crucial, né, com o seu futuro. Eu vou me casar, eu preciso ter casa, eu preciso ter um bom salário. E hoje, até a música é um pouco mais valorizada do que antes. Antes era muito ruim, né? Então a música e o esporte, eu não cresci. Então eu não fiquei alto, eu não podia ser jogador profissional de vôlei. E o vôlei exige que você seja alto. É, Música exige dedicação total para que você estude o tempo todo. E eu não teria esse tempo. Então, de fato, eu comecei a utilizar o esporte e a música como atividades paralelas apenas para me manter bem, né? Mas eu comecei a procurar outras alternativas. E me apaixonei pelo direito, eu queria fazer direito. Então eu fiz até uma vez, até uma história engraçada essa, né? Eu fiz um vestibular para direito aqui na UEL, e quando chegou o resultado do vestibular, aí eu fui ouvir direito, não ouvi meu nome. De fato não estava meu nome lá, né? Então comecei a chorar em casa, porque não tinha passado e tal. E minha prima me ligou e falou, parabéns, você passou. Eu falei, eu não passei. Não, você passou sim. E passava no rádio o resultado antigamente. hum, Mas eu ouvi seu nome. Não, mas eu ouvi direito aqui, não está meu nome. Eu falei, não, tá em relações públicas. Era porque era assim, tá? Antigamente você preenchia na caneta, né? E nós pegamos o manual de preenchimento das fichas de inscrição
E aí eu peguei o do ano anterior. Então era Hum. H09 direito. E eu coloquei H08, que era Relações Públicas, porque eu tava me baseei no formulário errado. Formulário. Quer dizer, eu sou desastrado. A ponto de chegar depois do primeiro dia de aula em Relações Públicas, né? A professora fazer aquela roda bonita assim, e falar o seguinte: eu quero saber por que vocês optaram por Relações Públicas, né? Eu nem sabia o que era, então ela começou a Sim. perguntar, cada um vinha com uma história bonita, né, tal. Aí quando chegou em mim, eu falei, ó, eu não sei na verdade o que é relações públicas, eu estou aqui porque eu passei, né? Eu queria aproveitar e estudar. E fiquei uns 3 meses. Aí eu passei na academia do Guatupê. Mas quando eu passei na academia do Guatupê, eu tenho um tio meu que ele é coronel aposentado da Polícia Militar, na época ele era o comandante do 5º Batalhão aqui. Hum. E por orientação dele e por inspiração, porque eu vi o trabalho dele bonito, né, tal, eu resolvi fazer isso, fazer a academia do Guatupê, mas seguir o conselho dele, que era o quê? Fazer a academia para poder receber para estudar, eu precisava disso, quem faz academia recebe para estudar, Sim. e aí usar a polícia como trampolim para fazer direito e me concursar depois juiz ou Sim. promotor. Contudo, ele me disse naquela ocasião, só tome cuidado para não se apaixonar pela polícia, porque a polícia é apaixonante. Eu não acreditei muito, né? Aí eu entrei na academia do Guatupê, de fato me apaixonei pela polícia, você começa a ter instruções, 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 aquilo começa a te tomar de uma forma, sabe? Que você por ela se apaixona. E aí eu já não queria mais sair da polícia, fiquei na Uhum. polícia, fiquei até hoje. Aí fiz direito depois, né? Mas eu fiz porque realmente eu queria fazer direito, porque me dava ponto e porque eu gosto da cultura jurídica, né? Sim. Gosto muito da cultura jurídica. E aí eu terminei minha carreira na Polícia Militar, com 35 anos de Polícia Militar, no posto de coronel, que é o último posto da polícia, né? Sim. Os postos da polícia são os postos, né, para oficiais: aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Felizmente eu cheguei no último posto de coronel, me aposentei há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, né, e hoje vivo muito bem, graças a todo o sacrifício que eu fiz, porque fazer academia, pessoal, não é É fácil. É bastante. ensino-internato, regime militar. Para quem nunca teve contato com o regime militar, é difícil até que você entre no contexto, né? Você aprenda tudo aquilo que faz parte do militarismo, você assimile aquilo. E graças a Deus eu consegui assimilar. Hoje eu gosto muito do que fiz. Eu acho que nos 35 anos não trabalhei um dia sequer, porque quando você faz aquilo que você ama, É. você não trabalha, você gosta do que você está fazendo, você acorda empolgado, isso é muito bom. E eu lamento que tenha me aposentado, porque eu gostaria de estar ainda nativo. Tem bastante experiência aí Ah, para. muita experiência, muita história para contar, cara. É. E quando você entrou, eu, por exemplo, na enfermagem, eu tinha uma mentalidade do que era ser enfermeiro. Hum. Tanto que eu não sabia que enfermeiro poderia estar igual esse comunicador aqui falando sobre saúde, essa gama que a enfermagem tem de possibilidades. E eu descobri isso fazendo a faculdade. Existe alguma, quando você entrou para a polícia, essa diferença, assim, que você tinha uma visão e entrou e viu que era muito mais do que você pensou que era? Então, eu entrei na polícia atrás de um emprego e nela encontrei uma profissão. Então, bom, a polícia militar, ela faz muitos tipos de serviço, né? Polícia ambiental, polícia rodoviária, polícia de trânsito, polícia de choque, inteligência policial. Estou dando alguns exemplos só aqui, né? Sim. Rádio patrulha, você trabalha em setores de estatística, planejamento, legislação, direito, enfim, você aprende muito na Polícia Militar. Eu diria até que a atividade de oficial da Polícia Militar, ela está muito mais voltada, algumas pessoas costumam associá-la ao jurídico, né? Mas ela está muito mais associada ao administrativo do que ao jurídico, porque você controla efetivos, grandes efetivos, e você controla uma quantidade enorme de recursos logísticos. Então, você imagina um comandante de batalhão, por exemplo, ele, ele comanda, no meu caso, comandei o 5º Batalhão, um batalhão com quase 1.000 homens, e existe uma complexidade danada para se administrar, tá? Quase 1.000 homens. Às vezes você coloca 40, 50 viaturas para rodar, e viatura que quebra, você tem que arrumar, é diária para policial, é direito do policial, então é muita, muita coisa, e você começa a aprender. Então a polícia, mais do que imaginava, você perguntando o que você encontrou lá tal,
ela me fez me desenvolver muito. E eu acho que ela faz a pessoa adquirir muitas aptidões que ela não tinha. Eu sou muito feliz com aquilo que fiz na Polícia Militar. Quando você entra na polícia, você imagina, como eu falei, que você vai cumprir uma carga horária, você é oficial, e vai para casa como nos outros empregos. O oficial da polícia não tem isso. O oficial da polícia, ele cumpre sua escala, mas ele é responsável por uma área e por um grupo. Então, você imagina só, eu com 20 anos, novo, saindo da academia e me entregarem um pelotão com 30 homens, esse pessoal é seu, as viaturas, é colete, é armamento, é operação que você tem que fazer, é atender imprensa, você tem que fazer tudo. Então você sai de uma redoma, que é a sua casa, vai para a academia, que são os bancos, né, escolares, e depois você vai para a prática. E é surpreendente, velho, é muito bom, sabe? Eu acredito que em nenhuma outra profissão eu teria crescido tanto quanto cresci na polícia. Legal. E bacana saber de toda essa parte, porque a população, no geral, tem um entendimento da polícia mais aquela que está na rua Uhum. e acha que é somente aquilo, ou às vezes só correr atrás de bandido, Uhum. teoricamente, que é o pensamento que as pessoas têm. Mas é a parte mais Só que gostosa, viu? É a parte mais gostosa. tem toda essa estrutura, né? A polícia Ó, tem toda essa é assim, estrutura preventiva, né? você imagina que você, sendo enfermeiro, você nunca deve ter se imaginado utilizando arma, né? É. É mais ou menos isso. Você está na academia, você nunca usou arma, de repente um dia os caras te colocam de serviço, te dão uma instrução com a arma e você coloca um revólver, né, no cinto e vai cuidar do bloco, vai cuidar do quartel. Então você se sente muito poderoso, né? É uma coisa muito estranha até, sabe? Você novo, eu falei com 20 anos, até menos. Na academia você está lá com 18 anos, chega senhores lá de 50 anos, 40 e cacetada anos, te fazendo a continência, porque cadete, quando você entra cadete, você já passa por todo Uhum. mundo. Você já é superior ao soldado de segunda classe, soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento e subtenente. Então a responsabilidade é muito É. grande, né? Você é um gurizão, né, com uma responsabilidade enorme para gerenciar, inclusive, pessoas que têm o dobro ou mais do que a sua idade, têm mais idade do que o seu pai, entendeu? Então é muito interessante essa coisa. Agora, a parte mais gostosa, pelo menos para mim, né, que sempre fui operacional, é a rua. É estar caçando bandido, já passei por grupos importantes da Polícia Militar, comandei rádio patrulha, comandei pelotão de choque, depois quando criaram a companhia de choque, voltei a ser comandante como capitão da companhia de choque, fui chefe da P2, chefe do grupo Águia, trabalhei na inteligência, portanto, bastante tempo, fui subcomandante e comandante da então 4ª Companhia, hoje 30º Batalhão, que fica na região norte da cidade, fui comandante do 5º Batalhão. Então, eu exerci inúmeras atividades na polícia, mas as que mais me chamaram a atenção foram as operacionais. Você não faz ideia, cara, da adrenalina que é, na realidade, você ser um chefe de um setor de inteligência e levantar onde mora o assaltante, quando ele vai atuar, como é que você vai pegar, como é que você vai desmantelar aquela quadrilha, você discutir isso com a sua tropa, como é que a gente vai fazer, como é que a gente não vai, fazer interceptação telefônica, cumprir mandado de prisão, de busca, apreensão, chutar a porta, né? Uhum. Entrar, fazer acompanhamento tático com viatura. Nossa, as pessoas não fazem ideia. Aquilo que você vê em filme é uma realidade e acontece, tá? Em que aparece 5, 6 viaturas fazendo acompanhamento de uma perseguição, né? A gente fala acompanhamento é perseguição. De um criminoso com carro roubado, por exemplo, essas coisas acontecem, cara. E é uma loucura na viatura. Se você é enfermeira, não sei se você já fez alguma correria rápida assim, com giroflex ligado, sirene, em ambulância, mas é mais ou menos No isso, e é uma pré-hospitalar, né? coisa que arrepia, porque o instinto de solidariedade em relação aos seus companheiros de farda é muito grande. O instinto de solidariedade em relação às pessoas que são as destinatárias do serviço que nós prestamos é muito grande. Então, cara, quando um policial grita no rádio assim, atenção, socorro, apoio, socorro não, não fala socorro, apoio aqui, deu um problema aqui e tal, daqui a pouco as viaturas todas começam a ir para o local para dar apoio. É uma gritaria no rádio, com sirene ligada, que só quem participa sabe como é. É fora do comum. Então isso faz despertar em você um sentimento
que você desconhecia, né? Que é um sentimento de profunda solidariedade, de apego com o parceiro e um espírito de aventura imenso. O policial, você vai achar que é loucura que eu vou falar, talvez alguns policiais mais administrativos comigo não concordem, mas ele fica louco quando está na rua pra pegar a bronca grande. Entendeu? Não é assim, sabe? Ah, eu não quero ir para lá, não, porque vai ter troca de tiro, não é o contrário. O policial operacional, ele sonha em trocar tiro. Ele sonha em se deparar com o ladrão, em trocar tiro. É uma coisa que as pessoas não entendem, mas, cara, não tá bom assim, você na sua sala. Não, não. Então, quando gritam assim, ó, assalto em andamento na rua tal, dentro de uma residência, né, 3 elementos armados. Se você acha que o policial falar, eu vou devagar, não, cara, é uma loucura. O cara liga a sirene, acelera aquela viatura e sai roncando com a viatura e todo mundo pro mesmo local. É um sentimento de aventura, uma vontade de se deparar com o criminoso e confrontar com ele, né? Pegar o cara, prender o cara em flagrante é muito grande. Só quem está na polícia sabe do que eu estou falando, os amigos que estiverem vendo aqui sabem do que eu estou falando. E dessa sua, né, as operações ou algo específico, tem algo que marcou assim sua vida, você não esquece até hoje? Tem muito, né? Tem um monte, né? Eu vou falar alguma coisa, por exemplo, lembrei aqui da inteligência. Uma situação, nessa situação, inclusive, eu baleei um cara, né? Trabalhava paisana, eu era do Grupo AG, o Grupo AG era um grupo paisana que trabalhava em todo o estado. Tem as P2 que trabalham nas cidades, né? E o Grupo AG ele trabalhava em todo o estado no combate ao crime organizado. Então a gente fazia interceptação telefônica e tal, né? E tinha uma quadrilha uma vez que nós estávamos interceptando fazia um tempo, e eles falavam que ia assaltar um lugar, não assaltavam, falavam que ia assaltar outro, não iam. Chegou uma hora que até desanimou, sabe, assim, sabe, pô, esses caras não vão trabalhar, né, cara? Então, aquilo que eu falei, aquela vontade que você tem de pegar os caras. Aí teve um dia que um dos assaltantes, né, que morava na São João, na rua São João aqui, fez contato com a molecada e tal, e ficaram de fazer um assalto num estabelecimento comercial que ficava na Jorge Casoni. Só que no telefone eles não falaram onde era o lugar, né? Mas nós sabíamos que a mulher desse cara que morava na São João trabalhava na empresa que ia ser assaltada, entendeu? Só que não sabíamos qual era a empresa, sabíamos o nome dela. E tínhamos o telefone do cara, tanto que o telefone estava sendo interceptado, né? E aí eu lembro que o assalto, ele ia ocorrer, acho que foi numa quarta-feira. Eles falaram até o horário, 16 horas o cara chega com Monza, com o pagamento do pessoal. É a hora que vocês vão ganhar o pessoal. E aí deu aquele desespero. Chegou 1 hora da tarde, a gente não sabia onde ia ser o assalto. Ia cantar o assalto, quer dizer, pessoas inocentes iam submeter a risco, nós não teríamos como impedir, e se acontecesse, não teríamos como interromper, né? Prender o pessoal. Aí eu tava com o Assir, que era motorista meu, nós começamos a discutir agora, o que a gente faz, cara? Não sei, não sei. Aí deu uma ideia assim, eu tive a ideia e o Assir executou. O seguinte, Assir, liga para casa deles. Ah, mas não vai queimar, não. Liga para casa, fala que você é da Folha. E que você está ligando porque você sorteou aquela casa e quer oferecer uma assinatura gratuita da Folha de Londrina. Perdão, Folha de Londrina. Utilizei o nome de vocês em vão. Né? Uma boa causa. Por uma boa causa. E aí, você fala que vai dar, vou até falar o nome da pessoa, o primeiro nome Sueli, né? O nome da moça, né? Que trabalhava lá no lugar. Então, o Assir ligou, fez isso, conversou com a filha dela, falou, ó, tô com a assinatura aqui, é uma promoção da Folha, vocês ganharam e tal, mas eu preciso falar com a Sueli. Ah, a Sueli não tá, então vocês perderam, que pena, tinha que ser com ela. Aí ele perguntou onde é que ela, qual que era o telefone ela trabalhava, para que nós pudéssemos ligar para ela. E a moça, com medo de perder a assinatura da Folha, falou o telefone. Naquela época, você jogava o telefone fixo no site da Sercontel, aparecia o endereço, entendeu? Aí, cara, era 3 e pouco, o assalto ia ser às 4 horas, cara, era 3 e pouco, nós ligamos para a central de operações, nós não tínhamos computador na viatura, né? E perguntamos, eu lembro perguntando pro Delgado, um policial que lá trabalhava, falamos, cara, coloca aí na Sercontel esse número e vê onde é que vai dar esse endereço, que era o lugar que ia ser assaltado. Pô, cara, era uma empresa de confecção, deu certinho. Porra, aí foi uma maravilha, né? Eu de short, bermuda, chinelo, a gente foi para um bar que tinha lá na frente, sentamos lá, sentou o Cabo Marcelo, tá aposentado, amigão meu, gente boa, operacional, sangue ruim, cara bom. E o Assir, que era o meu motorista. Nós sentamos na frente do lugar, e aí o carro desse cara que estava articulando ficava passando, mas ele não parava.
E passava uma outra moto também que eu sabia que fazia parte do grupo. E não parava. Aí a gente ficava lá e eles não conheciam a gente. Né? Será que é agora? Será que é agora? Não é. Aí depois chegando 4 horas, eu vi subindo 2 rapazes de bonezinho, aba reta assim e tal. Olhando pro lado, pararam em frente. Aí eu olhei, sinalizei pros caras, ó, dá uma olhada, ó. Entraram. Aí começou o assalto. Cara, que tesão, velho. Você não faz ideia, velho. A adrenalina sobe, tá em andamento, assalto, tá em andamento. Aí liguei para a central de operações e falei, cara, é o seguinte, manda as viaturas chegarem em tal endereço aqui na Jorge Casoni, que tem um assalto em andamento, mas fala para chegarem com sirene desligada para gente cercar o local. Já avisei os vizinhos, tinha uns comércios lá, né? Pessoal, fecha tudo, aqui é polícia, fecha tudo. E eles não nos tinham visto ainda, né? Eles estavam lá dentro fazendo assalto. Nisso, vem uma viatura, chega uma viatura, vai descendo a, a Jorge Casoni. Aí eu peguei, cheguei na rua e dei um sinal para a viatura não passar na frente do estabelecimento, né? Fiz assim, né? Só que o motorista da viatura era conhecido meu. Eu trabalhei no 5º Batalhão há um tempão, né? Ele achou que eu estava cumprimentando, ele fez assim para mim e continuou vindo. E passou em frente. Quando passou em frente, aí os caras viram. Né? A minha preocupação, na verdade, quando eu falei era que eles passassem na frente e os caras atirassem na viatura. Então Sim. A minha preocupação era com o colega. Com o colega. Né? Porque nós estávamos abrigados, né? Mas ele fez assim e passou. Os caras, ao invés de atirarem, saíram correndo de dentro. Aí eu fiquei atrás da viatura, eu passei por trás da viatura, a viatura desceu a rua, passei por trás, gritei, o cara tava com a arma na mão, atirei, pegou no braço dele. Aí ele caiu e já rendi esse cara. Começou a espirrar sangue e tal, já peguei uma 380 que tava com ele. E aí o Marcelo foi lá e baleou com uma 9mm o cara que tava com um 357. Baleou o cara e prendeu o cara também. Então, para nós, cara, essa sensação de operacionalidade, ela é sensacional, cara. Você imagina a adrenalina que é você levantar tudo isso devagarinho até o dia da eclosão do acontecimento. Às vezes o cara fala que vai assaltar, não assalta, e fala que vai assaltar, não assalta, fica horas esperando, e o cara fala, mudamos de ideia, não vamos fazer mais não. Então, fizemos algumas operações desse tipo. Eu acho que a inteligência policial ela me ensinou muito, não só de como trabalhar como policial, mas de como entender como o bandido pensa, tá? A inteligência ela te coloca num patamar que você sabe mais da vida do bandido do que ele próprio, né? O ladrão às vezes ele está sendo traído, exemplo, né? Está sendo traído pela mulher, né? O telefone agora não mais, mas antigamente nós fazíamos muito telefone fixo. E no telefone fixo, na ausência dele, ela falava com a amante. Então a gente sabia, por exemplo, que ela traiu o cara. Mas a gente não podia revelar isso, é claro, porque isso é uma questão de intimidade, né? Nem se pode fazer isso. Na operação isso nem aparece. Mas então, o criminoso, ele acha que sabe tudo, e você que está acompanhando toda a movimentação da quadrilha, você sabe detalhes da vida do cara que eles nem imaginam eles próprios que esses detalhes existem nas vidas deles. Legal, bacana. E um pouco assim sobre o pensamento da população sobre segurança pública. Na sua opinião, você entende que as pessoas têm um pensamento errado sobre segurança pública no contexto geral, assim? Tem pessoas que têm entendimento um pouco melhor? Nós vivemos num país democrático, as pessoas pensam cada qual a seu jeito, mas eu acho que apesar de muitas vezes as pessoas terem um enfoque equivocado a respeito do conceito de segurança pública, eu acredito que hoje as polícias elas estão muito melhor situadas do que no passado. E eu vou te dizer o porquê. Antigamente, a imprensa falava aquilo que queria da polícia e a polícia não tinha nenhum canal para falar com a população. Hoje nós temos as redes sociais, isso é importante. Então, hoje, eu, por exemplo, tenho o meu perfil no Instagram. Acontece alguma situação crítica envolvendo polícia, eu vou lá e emito minha opinião. Entendeu? E posto isso na rede social. Então as pessoas começam a entender o pensamento policial, começam a entender como funciona a dinâmica da atividade de segurança. Então hoje eu acredito que a rede social, as redes sociais, elas trouxeram para a polícia uma gama enorme de admiradores, que antigamente não existia. Antigamente existiam algumas pessoas, hoje a gama de admiradores é muito maior. Hoje as pessoas conhecem mais segurança, hoje as pessoas veem cenas de troca de tiro, sabe como é que funciona a dinâmica. Hoje as pessoas veem cenas de erros policiais, de acertos, felizmente a grande maioria é de acertos policiais, e elas passam
a gostar mais da segurança pública, dos órgãos de segurança. Mas elas não entendem muitas vezes como é que funciona, né, essa atividade de segurança pública. Então vamos dar um exemplo. A polícia militar é a polícia preventiva. A polícia civil é a polícia judiciária. Eles trabalham à paisana, só com investigação, fazem inquérito policial, solicitam medidas cautelares, prisão preventiva, né? Deflagram operações enormes com busca e apreensão, e etc. Já a polícia militar é uma polícia mais preventiva, tá? Então, através da presença policial, viatura, armamento, equipamento, viatura, coletes à prova de bala, aeronave, embarcações. Então as pessoas veem a polícia e se sentem seguras, porque a polícia está por perto. O criminoso, por seu turno, vê as equipes na rua, um lugar bem policiado, ele sabe que o risco de ele ser preso, caso o lugar esteja bem policiado, é muito maior, então ele não pratica o crime. Então o objetivo do policiamento ostensivo, dar sensação de segurança objetiva, subjetiva e ao mesmo tempo inibir a prática delitiva. Algumas pessoas não entendem, né? Eu vou lá e coloco uma viatura fazendo um patrulhamento aqui na Ayrton Senna da Silva. Aqui na Ayrton Senna nós temos padaria, nós temos várias farmácias, temos postos de combustíveis, temos comércio, e as pessoas vão para o comércio. As pessoas circulam, é veículo passando, fluxo grande de veículos passando, quer dizer, veículos podem ser tomados de assalto. Então você coloca a viatura às vezes num certo ponto, parada, com o giroflex ligado, as pessoas falam, para que essa viatura parada? Aqui não acontece nada. Mas elas não conseguem entender que é o inverso. Não está acontecendo nada porque tem uma viatura parada lá. É importante que a viatura esteja lá porque o criminoso, se ele queria assaltar, por exemplo, o posto de combustível, ele já não vai assaltar. Porque ele sabe que a viatura está perto. E mesmo quando ela patrulha, ela sempre está por perto naquela área. É por isso que na minha época eu dei muito enfoque, não sei se vocês perceberam, mas as pessoas reconhecem isso quando falam comigo, na presença policial. Eu assumi um batalhão que tinha assim, sabe? Nós tínhamos, por exemplo, 2, 3 rotans, tínhamos tínhamos 15 viaturas da companhia de choque, que são fundamentais, né, para a segurança da população, mas nós conseguíamos colocar no 5º batalhão só 5 viaturas de rádio patrulha, que é o básico, é aquela que faz o policiamento nos bairros. Colocávamos só 5 viaturas. 5 viaturas correspondem a 10 policiais, né? Dois policiais em cada viatura. Se você colocar em 5 turnos de serviço, você vai ter 50 policiais, né? Então, nós tínhamos 700 policiais aproximadamente. Então, a conta não fechava. Onde é que estão os demais policiais? Estão em atividades que não são exatamente as atividades fim. Então, o que eu fiz? Eu fiz um choque de gestão no 5º Batalhão, comecei a aplicar gente na atividade fim, reforcei a rádio patrulha, né? Utilizei muita racionalidade para aplicar o policiamento, georreferenciamento, que você consegue através do sistema de planejamento, a estatística, e você começa a direcionar o policiamento, de forma que em quase todos os bairros sempre tinha uma viatura. Não por acaso, na minha época, você passava pela Ayrton Senna, como eu falei, você encontrava 2, 3 viaturas. Passava pela Higienópolis, 2, 3 viaturas, porque eu achava assim, quanto mais viatura você tem, menor é o índice de criminalidade. De fato, isso acontecia. Porque esse é o papel da polícia preventiva, polícia militar, tá? Esse é o papel. E quando acontecia alguma coisa, a resposta era muito mais rápida. Então eu não enfraqueci outros grupos especiais, mas fortaleci a rádio patrulha. Então em todos os bairros onde você fosse, você encontrava a viatura. Hoje tem menos, hoje aplicam outros sistemas de policiamento e eu aposto no meu método, que dá muito certo. Também não por acaso, já que existia muito mais viatura na rua, nós tivemos um aumento substancial no número de confrontos, né? Muito criminoso morreu na minha época. Por quê? Porque é lógico que se você tem mais recursos humanos na rua, mais viaturas, se o cara tomar um carro de assalto, é mais fácil que ele vá trombar com uma viatura, né? Então, quer dizer, se o cara é assaltante, praticou um crime violento, ele está armado, a tendência de que haja reação é maior, né? E o número de confrontos com morte vai subir. Entendeu? A gente teve um ápice nessa época aí de confrontos, não que hoje não façam, o policiamento é bom também, mas na nossa época era mais.
né? E as pessoas falam muito isso, né? Que, ó, na sua época eu via mais viatura, eu fazia muita operação aqui na Ayrton mesmo, Senna, já que eu estou falando daqui da Ayrton Senna, lancei várias operações aqui, no Antares, São João, em todos os bairros, Cafezal. Então eu procurava lançar as operações não saindo do quartel, que é o normal, né? O pessoal reúne as viaturas no quartel e começa uma operação de ostensividade a partir do quartel. Não, eu fazia o seguinte, ó, em vez de você partir do quartel, vamos escolher um bairro, por exemplo, Avenida Arthur Thomas. Hipoteticamente falando aqui, por que Arthur Thomas? Tem muito comércio, tem colégio, né? Então a população, ela vai estar vendo a reunião com o briefing de como vai ser a operação, eles veem a quantidade de viaturas que vai ser aplicada, isso é bom, porque para a população dá uma sensação de que, pô, eu tô bem com polícia, hein, cara? Ó, tem viatura pra cacete na rua, o cara pensa, entendeu? Tá? E o criminoso, ele olha e fala, rapaz, isso tudo vai estar rodando, pô, 30 viaturas, uma operação, nossa senhora, se eu fizer um assalto, eu vou morrer, eu vou ser preso. Então desestimula o criminoso. Então não só lançávamos no bairro, como pegávamos aquele quantitativo de equipes e fazíamos um verdadeiro desfile nos bairros, para que as pessoas dos bairros percebessem o seguinte, ó, tem bastante gente fazendo policiamento. Isso dá qualidade de vida, porque as pessoas sabem, pô, daqui a pouco elas vão se dissipar, cada um vai para um local, só que nós temos viatura pra caramba na rua. Se acontecer alguma coisa, eu sei que a viatura vai chegar rápido. Isso melhora essa qualidade de vida, você fica menos estressado, você fica mais feliz. Eu sou oficial da Polícia Militar, ando armado. E como a gente é cismado com essa coisa de violência, eu ia, por exemplo, com colegas oficiais, às vezes, tomar uma cervejinha em algum lugar. O meu orgulho por ser comandante, ao ver as viaturas passando o tempo todo por onde eu estava, não porque eu estava lá, mas porque nós distribuímos de uma forma inteligente as viaturas, eu olhava para os colegas e falava, aí, ó, cara, que beleza, olha que fantástico, né? Outro dia, um amigo meu, ele estava saindo da igreja, inclusive, e eu estava comprando carne no açougue aqui na Madliona Milito. Aí estava comprando carne, ele me viu dando um sorriso, assim, né? Ele chegou, ô Vira, tudo bem? Que você está feliz? Ah, eu estou feliz porque eu estou vendo aqui uma viatura na rotatória, acabou a missa agora, quer dizer, a hora que o pessoal precisa ver gente, polícia, né? Para se sentir seguro. Então, saindo, a viatura está lá, quer dizer, colocamos a viatura no lugar certo, onde existe algum evento, que é a missa. Então, a gente procurava fazer isso, sabe? Onde tinha concentração de pessoas, eventos, sempre colocar equipes lá, porque é lá que pode acontecer alguma coisa. Então, a polícia, ela exige de você uma administração muito dinâmica, entendeu? Eu não posso pensar o seguinte, ó, vou colocar todo dia as viaturas no mesmo lugar. Não pode, porque a criminalidade, ela migra em conformidade com a aplicação também do efetivo, né? Ela vai migrando, né? Então você tem que acompanhar essa migração. E como é que você faz isso? Através das estatísticas. Já o referenciamento, você começa a acompanhar para onde está migrando a criminalidade. E você vai cercando o criminoso e dando sensação de segurança para a população. Então, assim, o que faz diferença na segurança pública no geral. Então, eu entendo que a sua opinião é a polícia na rua, que vai fazer na prática. Vamos lá então, eu vou dar alguns exemplos aqui de fatores que concorrem para que a segurança ela seja melhor. Primeiro, polícia presente e eficiente, né? Eu acabei de falar agora, ostensividade. A polícia está presente, ela é eficiente, ela é rápida, ela é visível, ela não está escondida, ela está sendo vista por todo mundo, isso é importante. Tá? Vamos lá. Segunda situação, tecnologia contra o crime. Nós temos hoje, chegou há pouco tempo em Londrina, eu fui diretor de tecnologia da Polícia Militar do Paraná, o sistema Olho Vivo. O sistema Olho Vivo é o sistema de câmeras, que não fazem apenas o monitoramento, mas que está linkado com a Celepar. A Celepar tem todo o banco de dados, todo do estado do Paraná, de veículos, criminosos, entendeu? Passagem que o cara tem, tudo, Detran. Então o que acontece? Esse banco de dados, ele está ligado ao sistema Olho Vivo, que aparece na tela da Polícia Militar. Então ele tem um sistema não só de reconhecimento de placas, né, como também tem um sistema de reconhecimento facial. Então, como ele está linkado com a Celepar, que tem todo o banco de dados de todo o sistema prisional, então se o cara é foragido, por exemplo, ele está andando aqui
vamos imaginar na Higienópolis, o sistema capta, e não é aquela televisão que fica lá um monte de tela assim e você não está vendo nada. Ela acusa, ó, cara procurado com mandado de prisão, né? E na medida em que ele vai passando pelas demais câmeras, buscando esse dado lá na Celepar, ela vai avisando, agora o cara está aqui em tal lugar. Aí as viaturas vão lá e pegam. Veículo roubado, a mesma coisa. Isso tudo diminui os espaços da criminalidade, é o sistema olho vivo. Né? Na minha época, eu tentei trazer para cá, para Londrina, mas houve um problema com a prefeitura não se sentiu naquela ocasião muito empolgada, talvez por não conhecer o sistema, embora eu tenha explicado muito claramente como ele funcionasse, e não trouxeram. E agora chegou o sistema olho vivo. Agora, o bom seria que esse sistema ele fosse estendido para todo o estado do Paraná. Então, esse é o segundo fator, tá? Tecnologia no combate ao crime. Terceiro, valorização dos profissionais de segurança. Se você não valorizar o seu recurso humano, você não tem nada. Tá? Então, nós temos que pensar em bons salários para o policial, uma boa viatura confortável para ele trabalhar, um armamento de qualidade. Temos que pensar na questão psicológica. Por exemplo, o policial se envolveu em confronto. Ele não gosta daquilo. Ele precisa de um atendimento psicológico. O policial ele precisa de atendimento jurídico. Né? Quando ele se envolve numa situação grave, ele é acusado e, em tese, abandonado. Ele tem que pagar por conta própria o advogado. Isso não me parece algo salutar, entendeu? É ruim. Aquilo que eu falei agora há pouco para você, você tem todo aquele instinto aventureiro de prender criminosos, de se submeter a risco. O mínimo que a polícia pode fazer é dar um amparo. O policial bate a viatura, por exemplo. Quem que vai dar amparo para o policial? Ele vai ter que tirar do bolso, né? Que ele estiver certo, não. Tem pessoa que fala o seguinte: toda vez que o policial bate, né, ele tem que pagar. Não é verdade, tá? Não é bem assim. Agora, quando ele está errado, de fato, é uma relação civil normal. Ele pode ter que indenizar a outra parte, tá? Ainda que o Estado indenize, depois vai ter a ação de regresso contra ele, né? Então aí ele vai ter que pagar. Então eu acho que é importante que nós valorizemos tudo isso. Hoje estão discutindo a possibilidade, embora a Constituição Federal não estabeleça limites, ó, presta bem atenção, a Constituição Federal não estabelece limite de carga horária para policial militar, tá? Mas existe uma busca por parte dos comandantes de aplicar o pessoal dentro daquilo que se considera razoável para evitar a sobrecarga, porque a sobrecarga gera a ausência de qualidade de serviço. Sim. É fato. Tá? Então, hoje se fala muito em alguns estados de estabelecer, embora a Constituição não limite, mas o próprio estado, porque o estado pode fazer isso, limitar a aplicação do policiamento ostensivo. Tá? Então, essa é uma outra situação que vai poupar os policiais. Vamos lá. Inteligência na área de segurança pública. Você tem que ter um sistema de inteligência que possa, como eu falei para você, se antecipar ao crime, evitar que ele aconteça, desmantelando quadrilhas, subsidiando o tomador de decisão. Quando você subsidia o tomador de decisão com informações cruciais, é a P2 que faz isso, né, o comandante ele tem condições de fazer uma aplicação adequada do policiamento e fazer envidamento de esforço para a obtenção de resultados. Um sistema prisional que funcione, né? Hoje, nós sabemos que o sistema prisional ele está acometido por um mal terrível, que é a comunicação do sistema com a parte externa. Aliás, as grandes facções do nosso país, elas são coordenadas de dentro das cadeias, né? Então, nós temos que buscar tecnologia que, sem prejuízo das pessoas que moram ao redor do presídio, que bloqueiem a possibilidade de que esses celulares possam ser utilizados. Porque perdendo a cabeça que está dentro do sistema, as facções não se organizam. Fica mais fácil você trabalhar. Além disso, nós sabemos que os presídios hoje, que deveriam ressocializar, eles não ressocializam, né? Então, eles, na verdade, são uma escola do crime. O camarada que está dentro do sistema prisional, ele está aprendendo mais e mais e mais e vai se aperfeiçoar no crime. Outro fator é você fazer a prevenção, tirando o jovem do crime. Nós falamos agora há pouco de cultura, de esporte, né? Então,
inclusão. Isso é um outro fator importante. Mas existem vários fatores aqui na realidade, eu só trouxe alguns para vocês que, na verdade, em conjunto, diminuem a criminalidade e tornam a vida em sociedade muito melhor. Vou dar um outro exemplo para finalizar. Em Londrina, uma coisa que as pessoas reclamam muito, pessoas em situação de rua. Né? As pessoas falam que eles aumentam... Não só Londrina, né? Não só Londrina, em vários lugares. Eu acho que esse problema, eu já falava isso, eu fui candidato a prefeito, e já falava isso na minha candidatura, que deveria haver um trabalho integrado entre os diversos segmentos, né, para pautar o que cada um vai fazer, verificar quais são as limitações, até onde cada um deles pode ir, e fazer um trabalho integrado para, não para reprimir só, mas para reprimir aquele que pratica crime e incluir aquele que quer ser incluído. E socorrer aqueles que estão com problemas de saúde. Tá? Por exemplo, drogadição, que é o grande problema que assola esse pessoal, é alcoolismo e drogadição. Uma pessoa que está envolvida com isso, dificilmente ela vai deixar de praticar o crime. Então, são fatores que devem permear a decisão na hora de você tentar evitar o aumento de criminalidade, tornar uma sociedade mais justa, segura, pacífica, humana. Não só Londrina, recentemente eu sempre estou para Curitiba, capital do estado, né? A gente também tá tendo um problema aí de... Na verdade, acho nos que não grandes só centros, centro, né? As pessoas tendem a uma... migrar para os grandes centros. Não adianta você não vai conseguir dizimar essas pessoas, tá? E outra coisa, é um ser humano você pensar assim, entendeu? Então você tem que punir quem tem que ser punido, né? E tentar recuperar aquele que tem chance de recuperar. Eu acho que todos devem ser alvos de investimento na recuperação, mas alguns são mais difíceis. Mas se você procurar fazer uma coisa bem estruturada, séria, um projeto feito certinho, em que os vários segmentos do Estado, do município, da federação trabalhem em conjunto, você consegue sim dar uma vida digna para essas pessoas e aí você consegue restaurar para a população aquela sensação de segurança que ela busca. Ela não quer descer, por exemplo, lá embaixo da Sonquei, no centro de Londrina, e encontrar 40 caras, né, usando crack embaixo do seu imóvel. Pô, isso desvaloriza o imóvel, o cara não se sente bem, ele tem medo, ele é abordado constantemente por esse pessoal, alguns abordam com delicadeza, mas alguns são mais agressivos. Então a senhorinha que vai andar lá vai ficar apavorada, né? Então nós temos que fazer políticas que incluam essas pessoas e que punam as pessoas que merecem ser punidos. E falando sobre realmente esse aspecto mais amplo, sobre políticas públicas, isso falando a deputados, prefeitos, toda a parte política, qual falha a gente, na sua opinião, tem hoje no Brasil que a gente falta de que esses políticos tomem atitudes para você melhorar cada vez mais as políticas de segurança? Em primeiro lugar, nós temos que entender que estamos numa democracia. Tá? Então, esses assuntos têm que ser alvo de profunda discussão. Eu acho que às vezes falta vontade política mesmo para a resolução desses problemas. Eu sempre digo assim, né, quando você vai escolher alguém para votar, um dos fatores que devem determinar por qual você vai decidir é olhar o perfil histórico da pessoa. Tá? Seja deputado estadual, federal, senador, né, prefeito. Em primeiro lugar, vamos lá. Sem entrar no mérito do nosso prefeito aqui, eu não vou fazer isso. Tem minhas diferenças com ele. Mas o cara tem experiência alguma para governar? Ele já governou alguma coisa? Ele foi deputado. Deputado não administra, cara. Ele tem um time dele, ele faz política, tá? Ele fiscaliza a administração, ele faz lei, mas ele não é administrador, essencialmente. O administrador é quem trabalha com o poder executivo, quem trabalhou em empresa, quem trabalhou com administração, por exemplo. Eu trabalhei com polícia militar, com grandes efetivos, grandes operações, grandes eventos. Então, é importante que você escolha uma pessoa que tem um perfil administrativo. Outra coisa, quem trabalhou sério? Quem foi honesto? Tal cara é honesto, sempre trabalhou sério, foi trabalhador, sempre nos atendeu. Então é um cara que ele tem esse perfil, ele vai atender as pessoas. Ele vai se importar em fazer projetos de lei, por exemplo, um deputado, que melhorem a vida da população. Isso é fato. Agora, se você pegar um cara que, ele entrou na polícia, vou dar um exemplo aqui, entrou na polícia, mas nunca fez nada, porque ele está com estabilidade, ele nunca fez nada, nunca se dedicou, nunca atendeu ninguém, foi arrogante com a população, nunca se preocupou de verdade com a resolução dos problemas. Esse cara, se você virar um político, ele vai ser daquele jeito, ele não vai mudar.
é o perfil dele. Então é importante que nós conheçamos a pessoa na qual a gente vai votar. Aí você consegue fazer um time bom de políticos. Tem uma outra coisa que atrapalha um pouco, tá? A polarização ideológica. Muitas vezes os assuntos que são de essencial importância, eles acabam sendo relegados a segundo plano, porque as pessoas colocam a ideologia acima de tudo. E o problema é que, de fato, a ideologia ela traz consigo algumas concepções que se diferencia da outra. E aí gera polarização. O que tem acontecido? Nós temos tido bons debates na Câmara dos Deputados sobre temas cruciais da nossa sociedade. Mas hoje nós estamos com um problema, eu não sei se vocês concordam, eu respeito a opinião diversa da minha. Nós estamos hoje num sistema de controle jurisdicional tal da nossa política que as decisões tomadas no Congresso Nacional, por exemplo, não são respeitadas. Então o pessoal ajuiza junto ao STF ações constantemente, e o STF ele faz às vezes tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Isso é ruim, porque os debates importantes e amplos que nós temos nessas casas de lei, eles acabam não trazendo os resultados que nós queremos, né? As políticas que pretendiam instaurar acabam não sendo instauradas, são proteladas, medidas importantes. Então eu acho que o político, embora muita gente não goste, quando fala em política eu não gosto de falar de política, tem pessoa que fala isso, eu não gosto de político, mas discutir política para o desenvolvimento da nossa sociedade é fundamental, cara. A pior coisa que existe, você tem o direito de anular o seu voto. Mas não anule, porque alguém vai estar comandando, alguém vai ser chefe do executivo, alguém vai estar representando o Estado em Brasília, entendeu? Alguém vai estar representando a população em Brasília ou na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por exemplo. Então você tem que escolher a pessoa certa, cara. Olha quem trabalha, olha o cara que trouxe resultado, o cara que tem uma história, e vote nesse cara, porque esse cara vai deixar a sua vida melhor. Os demais, não. Só vão ocupar a função política para ganhar um dinheirinho, né, fazer lá suas traquinagens, né, que não tem nada a ver com aquilo que nós nos esmeramos por fazer, e no final você fica relegado a segundo plano. Isso é verdade. A gente escolher. A gente na enfermagem é uma profissão que deu uma melhorada recente na questão de valorização na população em geral, mas muitos colegas mesmo reclamam da reconhecimento, né? Falam, mas a gente precisa colocar pessoas que pensam nesse como um todo, né? Em toda essa parte de reconhecimento, que tem um histórico e que trabalhe pelas pessoas, né? Tem pessoa que vive com o rei na barriga, né, Laurinho? Então, o cara acha que porque ele é deputado, ele não vai receber mais a população, não vai mais atender a população, não recebe ninguém em seu gabinete, não atende os pleitos, não tem paciência com você, se acha o reizinho. Então, nós temos que entender o seguinte, um deputado, por exemplo, ele é representante do povo. Outra coisa, em relação à participação da vida política, é mais ou menos assim, ó. Imaginemos uma reunião de condomínio, você não participa, né? O que acontece no condomínio? O que lá é decidido, né? Você tem que observar. Ah, mas eu não concordo. Mas você não foi na reunião, cara. Entendeu? Então, se você não votou, ou se você não ajudou a escolher uma pessoa, fica difícil você depois, você tem o direito de dar pitaco, tá? Mas a gente pergunta, mas você participou do processo? Não, então, velho. Então, você contribuiu para que nós estivéssemos nesse estado de coisas que estamos. Né? Exato. E pensando novamente sobre políticas públicas, se eu fosse construir uma cidade hoje do zero, construir uma cidade do zero ali, com políticas, o que seria mais importante ali para a gente pensando em segurança, em políticas ali que ajude a população? Tá, é difícil você falar isso porque o problema ele é muito complexo, né? Eu trouxe agora há pouco aqui alguns ingredientes que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, humana, solidária. Perfeito? Tá bom. Agora, eu tenho uma visão muito de inclusão. Eu sei porque eu falei inicialmente que eu pratiquei esporte e eu vi muitos amigos meus serem salvos pelo esporte. Então eu imagino que um bom administrador ele tem que pensar as cidades como um todo. Então, por exemplo, eu vou falar do Jardim Santa Fé aqui em Londrina, né? Eu sempre sonhei com esse tipo de coisa, né? Eu sei que é muito dinheiro para fazer isso.
Mas existem hoje recursos federais para isso, Emendas. emendas exatamente parlamentares para isso. Você pode, por exemplo, construir um grande centro social urbano perto do setor leste, que abrange lá Monte Cristo, Santa Fé, Pindorama, Marabá, enfim, toda aquela região. Aí as crianças, elas são levadas para lá, para aprender musicalidade, né, para aprender um esporte, né, e estudam. Então, quer dizer, quem joga futebol é apaixonado por bola, cara. Ele, quando não está na escola, ele quer jogar bola, ele não está pensando em vender papelote de cocaína, entendeu? Agora, se a criança está ociosa, quem vai captar aquela criança? É o traficante. E a criança não tem noção do que é certo e o que é errado. Então o traficante vai falar o seguinte: tá vendo essas balinhas aqui, que são a cocaína, né? O cocaína, o crack? Ó, você vende, pega 10 por cada uma aí e traz para mim, depois te dou um presente. Para ele é ótimo, cara. Ele não tem noção de que aquilo que ele está fazendo é errado. Depois ele vai começar a aprender, mas aí ele já está engrenado na criminalidade. Ele já começa a ver a presença da viatura como uma hostilidade. O Estado já não é mais aquela coisa da polícia de aproximação, de proximidade, né? Chega a viatura lá, esse cara é nosso inimigo, porque ele aprendeu isso com o traficante. Agora, se você tem espaços de civismo, de inclusão, em que você aprende musicalidade, você aprende esporte, você tem aula, contraturno, você acaba tirando essas pessoas do crime e faz a prevenção. Então, essa é uma coisa que eu acho que deveria ter nas cidades, né? E não só num lugar, eu falei na região leste, mas região leste, região oeste, região sul, região norte da cidade, por exemplo, Londrina, que é um grande centro, deveria ter essas referências, né? E nós não temos, nós não temos. Então essas pessoas ficam jogadas ao léu. Você imagina, por exemplo, um rapazinho, uma criança, que tem a mãe que trabalha fora o dia inteiro porque tem que comer, o pai está preso, tá? Ele vai ficar com quem? Com o vizinho, que às vezes não é um cara de confiança. Ele vai ser aliciado para a criminalidade. Qual o futuro dessa criança? Difícil você esperar muita coisa dessa criança. Não que ela tenha culpa, evidentemente, mas ela está inserida num contexto que vai, de uma forma ou de outra, seduzi-la a conseguir algo mais fácil, imediatamente mais fácil, mas que não é o melhor, que é o envolvimento com criminalidade. Ele não tem aquela absoluta convicção do que é o bem e do que é o mal. Ele não consegue distinguir o comércio da droga como algo ilegal. Para ele é uma coisa que está dando, por exemplo, um chinelo, uma chuteirinha para ele, um presente, o cara dá um presente para ele, dá comida para ele, dá doce para ele fica feliz. Mas daqui a pouco ele passa a ser um soldado do tráfico. Daqui a pouco ele vai estar ostentando uma arma de fogo na favela. E é assim que funciona. Então eu acho que esse parâmetro, né, eu tenho em relação a essa questão da inclusão social. Eu acho que seria importante que nós tivéssemos essas atividades educativas para fazer essa inclusão. E tudo mais que eu falei, né? Aí você tem, por exemplo, os sistemas, né, os instrumentos formais de controle da sociedade. Aí você começa a falar de polícia, né? A polícia de fato é um instrumento formal, a delegacia de polícia, só que aí quando você chega lá, a prevenção já não funcionou, entendeu? O ideal seria que eu não tivesse que colocar aquela viatura aqui na Madalena Milito para evitar o crime. O ideal seria que nós estivéssemos numa sociedade pacificada, em que não houvesse criminalidade, todo mundo estivesse bem, todo mundo tivesse condições de ser incluído, e não temos, infelizmente. E caminhando já as perguntas aqui finais, existe algo que a pessoa, o cidadão, né, comum, ali tem que ele possa fazer atitudes ali para se sentir mais seguro? Vamos lá, então. Ostentação é uma coisa ruim, né? Então, eu vou dar um exemplo. Ostentação não necessariamente, mas a pessoa que hoje utiliza celular. Celular é um mal necessário. Você tem que usar. Eu não consigo ficar sem celular mais. Ninguém consegue, né? Você tem seu escritório, seu comércio, a sua empresa, a sua vida lá, né? Seus contatos, está todo mundo lá. Hoje ninguém consegue. Você vai num consultório, as pessoas estão todas sentadas, e todas elas assim. Não? Faz parte da nossa cultura, mudou e é assim. Agora, você deve saber que quando você usa um acessório desses, você corre o risco de ser assaltado. Então nós percebemos, por exemplo, que as mulheres continuam com a tendência de colocar o celular no bolso de trás, metade do celular para fora. E o criminoso, ele busca oportunidade, né? Então você vê que é uma questão cultural. O criminoso existe. Se você vacilar, ele vai te furtar. Se você der a ocasião, ele vai te furtar. Então não dê. Coloque o celular na frente. Existem coisas que você pode fazer para evitar, por exemplo,
roubo à residência, assalto à residência. Quando você está chegando na sua casa ou saindo, observe se tem alguém estranho perto da sua casa, se não tem. Se tiver alguém estranho, não entre imediatamente, não saia imediatamente. Se você tiver condições de colocar uma filmadora para que você, dentro da sua casa, visualize se a rua está tranquila antes de sair, você faça. Se você vai viajar, evite, né, continuar recebendo periódicos na sua casa, porque a pessoa chega e joga na área da sua casa, né, a revista, é um jornalzinho, é um informativo, e vai acumulando. O criminoso, ele passa, ele olha, ele sabe que, ó, não tem ninguém, né, o barraco está vazio, entendeu? Vamos ganhar o barraco, vamos furtar a casa. O pessoal coloca, deixa a luz acesa às vezes, porque eles falam assim, se eu deixar a luz acesa, o criminoso vai passar e vai achar que tem gente que não vai assaltar. Só que ele passa de dia, está acesa de novo. Passa de noite. Aí ele sabe que não tem ninguém na casa. Então não custa nada você avisar o seu vizinho, ó, tô indo lá, se você puder acender a luz à noite, não que isso é desperdício, na verdade, né, pessoal? Convenhamos. Mas se você vai fazer isso, acenda à noite, desligue de dia, né? Você colocar um sensor de presença na frente da sua casa, é importante. Você pedir para o vizinho, toda vez que você for viajar, quando for varrer a calçada dele, passar uma vassoura também na sua calçada, e depois, quando ele for viajar, você faz o mesmo, não é? Né, entendeu? Você faz lá um pacto com o vizinho, né? É o vizinho solidário que a gente fala. Então o cara vai dar limpa também à sua frente, porque se tiver muito acumulada a sujeira, é um indicativo de que sua casa está vazia, o cara vai arrombar sua casa. O criminoso, ele procura isso, velho. Entendeu? Então essas são algumas dicas que eu dou. Na verdade, a gente podia falar de uma série de outras dicas, né, cara? Celulares, por exemplo, você nunca apertar nenhum link que o pessoal disponibiliza para você por um perfil fake de WhatsApp ou Instagram, Facebook. Não clica, você não conhece? Não clica, cara, porque você pode estar entrando numa furada. O cara vai invadir o seu computador e vai pegar os seus dados. Depois não reclame. Né? E outra coisa, né? Uma coisa que ainda as pessoas caem no golpe é aquele do falso sequestro. Eu estava no avião com a Adriana, minha esposa. Meu filho está na Alemanha, eu falei para vocês, e me ligou uma pessoa, estava dentro do avião, ainda não tinha, né, decolado, eu estava ainda com a internet acionada, aí ligam para mim, primeiro, o meu filho, em tese meu filho, né, chorando, pai, eu fui assaltado, o filho está na Alemanha, como foi assaltado, né, aí o cara chegou e falou, ó, cara, se achar que é brincadeira, eu vou fazer mal pro seu filho. Aí eu mandei para aquele lugar e desliguei, mas tem pessoa que ainda cai. Então, pessoal, primeira coisa, se um dia acontecer isso, procure saber o seguinte, seu filho está onde? Pergunta onde ele está, não fale o nome dele, porque isso, cara, no desespero você acaba falando, não fala, você está na Alemanha, cara? Ah, então ele está na Alemanha, né? Não faça isso, né? Peça para alguém que está do lado, fala, ligue para ele. Tenha calma, eu sei que é difícil ter calma nessa hora, né? Mas tenha calma, porque tem pessoa que perde 10, 15, 20 mil reais nessas brincadeiras, cara. Nessas coisinhas assim. Né? E um pouco de maturidade nesse sentido é bom, de frieza também. Difícil você ter frieza num momento desse, mas tem que ter. Via de regra, eu não me lembro um caso assim, não me lembro um caso concreto assim, na minha experiência de vida, em que fosse um sequestro verdadeiro, tá? Nunca foi, sempre golpe. Então, olhem com ressalva isso aí. Tem um pessoal também, ontem eu recebi uma ligação, os caras estão até já com tecnologia também, foi tentada uma compra no banco lá, né, que eu tenho, só que naquele banco eu não tenho um limite para aquele valor de compra. Se for, clique e tal. Só que daí, se não fosse, a pessoa já ficaria desesperada, né? Eu tenho conta no Banco do Brasil, por exemplo, eu recebo lá. Então o pessoal liga para mim e fala que é do Banco do Brasil. Uma gravação, fala que é do Banco do Brasil. E o número do qual ligam é um número cujo final é de fato o final do Banco do Brasil. Então, se eu não ficar atento, eu caio no golpe, porque eles tentam me convencer. E eles são convincentes. Né? Você acaba clicando num link, ou fazendo uma transferência, ou fazendo aquilo que eles orientam você a fazer, né? E você acaba perdendo dinheiro. Então, não façam, pessoal. Eu não sei como é que são os outros bancos, eu acho que não fazem isso também, mas o banco não joga assim, não manda para você mensagem por telefone, por WhatsApp, para você clicar em link. E quando você tiver alguma dúvida, ligue para o seu gerente, desliga o telefone, não faça nada que mandarem, liga você para o seu gerente, porque você sabe o número dele.
Né? No aplicativo tem o aplicativo de chat, dentro do aplicativo dos bancos. Conversa com o seu gerente, fala, recebi agora uma mensagem assim, assim, sim, procede. A Adriana já me viu fazendo isso. Não deposita, não vai atrás, não clica, porque não é. Então, procure seu gerente. Ficou na dúvida? Pô, eu usei mesmo o cartão ontem, né, cara? Será que coisa, né, meu? Então você liga para o seu gerente, é a melhor forma, né? Outra coisa, já que eu falei em gerente, você vai em caixa eletrônico e não sabe, você é idoso, né? O idoso ele não está muito acostumado com tecnologias, né? Sim. E você tem dificuldade em mexer na sua conta através do caixa eletrônico, não peça e não aceite ajuda de desconhecidos. Tem um funcionário que trabalha lá, que fica lá para fazer esse suporte. Vai lá, chama o funcionário e pede ajuda. Vai demorar um pouquinho mais às vezes, você vai ter que sair da fila? Vai, mas você está com a sua conta segura. Isso é importante. Então observe que se você for observar no dia a dia, nas coisas que nós fazemos, sempre é possível, sem paranoia, você fazer a prevenção e evitar ser vítima de crimes. Entendi. Bom, já questão das perguntas, Uhum, encerro por aqui. Quem sabe numa próxima a gente pode também estar claro, claro. conversando, se o pessoal gostar, né? A gente pode trazer outros assuntos Uhum. também. Mas assim, que você deixasse uma mensagem final, aquilo que você gostaria de deixar importante ali para as pessoas. Uhum. Tá, então em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Para mim, eu fico muito enaltecido de estar aqui, né, com essa oportunidade de estar falando com você, senhora, com você, senhor. Nós falamos sobre isso hoje aqui e eu reitero, nós estamos num ano crucial, um ano importante. Nós vamos eleger presidente da República, vamos eleger senador de Estado, governador, deputado federal, deputado estadual. Ou seja, nós vamos fazer uma reforma geral no Brasil. Eu falei isso e dou a dica aqui. Você vai votar em alguém? Olhe o histórico dessa pessoa. Essa pessoa trabalha, essa pessoa é séria, essa pessoa é honesta, ela é idealista, ela vai atrás de melhorar a sua vida. Então vote nela. Você confia nela? Vote nela. Tá? E se você fizer isso, você vai melhorar não só os aspectos de segurança da sua vida, mas a sua vida como um todo, né, pessoal? Então eu aproveito e jogo esta mensagem para que você reflita bastante e tome a decisão correta ao final. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui ao final. Compartilhe aí com seus amigos, familiares. Deixe aí os comentários. Curta. Se inscreva no canal da Enfermeiro Laurindo no YouTube. Também estamos no Instagram e também TikTok. E novamente, Coronel, muito obrigado por ter aceito o convite. E até a próxima. Até a próxima.